Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 25, diz o seguinte: então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, o seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo. Que o Senhor o abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Digam glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos onde estamos tendo que encontrar com muita sabedoria um equilíbrio entre aquilo que é o novo e aquilo que é o tradicional. Encontrar este equilíbrio entre aquilo que não deve ser removido, aquilo que não deve ser mudado, mas também ao mesmo tempo encontrarem o equilíbrio daquilo que deve ser mudado, talvez uma das maiores demonstrações de maturidade de uma pessoa. O livro de Provérbios diz: não remova os marcos antigos. Existem certas coisas na nossa vida, irmãos, que não podem ser removidas. Existem certas coisas que nós não podemos substituí-las e nós devemos mantê-las. Mas ao mesmo tempo, como disse, existem coisas que nós temos que inovar. Ao mesmo tempo, também a Bíblia diz que não se põe vinho novo em odre velho, ou seja, um equilíbrio entre aquilo que precisa se manter e aquilo que precisa se inovar. E quando nós olhamos de algumas coisas que precisariam estar sendo mantidas e muitas vezes não estão, isso chama a nossa atenção. Por exemplo, quando nós olhamos as festividades, se nós percebemos, irmãos, devagarzinho, Jesus está perdendo o espaço. Jesus está perdendo o espaço. Todos nós aqui participamos de festinhas de aniversário. E eu tenho observado isso já há um bom tempo, e eu esperei bastante para falar disso. Você esqueceu, você lembra-se melhor, que existe uma outra parte da música do parabéns? Alguns nem sabem qual é a outra parte da música do parabéns. E nós cantamos a música Parabéns para você, nessa data. Vamos lá, gente? Faz conta que é meu aniversário. Canta para mim, vai. Pode cantar. Isso, solta essa voz aí de cantor de Deus, vai lá. Isso, deixa eu sentir que é meu aniversário. Misericórdia, nota 4,5, gente. Cadê o pessoal? Você viu por que precisa dele, gente? Aliás, vamos aplaudir Jesus pelo pessoal do louvor, né, gente? Tivemos uma clara demonstração do que seríamos sem eles, né? E nós cantamos parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique. Com Deus ao seu lado. Muitos anos por vir. Agora engrenou, né? Um eterno sorrir. Quantos aniversários você escuta a segunda parte? Com Deus ao seu lado. Ninguém canta mais. Ninguém diz mais com Deus ao seu lado. Antigamente dizíamos para uma pessoa e chegávamos para ela e falávamos assim: olha, eu te vejo amanhã. E a gente colocava uma vírgula e dizíamos: se Deus quiser. Porque, irmão, se Deus não quiser, nem este culto acaba com a gente vivo. Mas vamos ser arrebatados, pelo amor de Deus, né, gente? Também não precisa ser tanto amor, né? Tanto mal assim também, né? Se Deus quiser, a gente não fala mais. Se nós olharmos as festividades, Páscoa representa a ressurreição de Jesus. E substituímos ela pelo quê? Pelo um coelho. Dia 31 de outubro celebramos a Reforma Protestante. E de alguma forma foi inserida em nossa cultura o Halloween. E muitos comemoraram o Halloween. Eu moro num condomínio e eu tenho observado que a cada ano, casas estão mais decoradas com o Halloween do que com luzinhas de Natal. Então a desculpa que não dá para decorar a casa com luzes de Natal porque gasta muito dinheiro,
não é uma coisa verdadeira, porque está se gastando mais com o Halloween. E quando falamos de Natal, eu tenho certeza que você já está pensando, pastor, nós deveríamos sim celebrar o Natal, e eu creio sim, nós devemos celebrar o Natal. Muito provavelmente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, eu não vou falar aqui sobre Natal hoje, mas só como um pequeno exemplo. Muito provavelmente Jesus não nasceu, porque em dezembro, em Israel, é inverno. E quando Jesus nasceu, estava tendo um recenseamento de toda a população. Não, com certeza aquilo não se faria num inverno rigoroso. Muito provavelmente, talvez seja uma tradição que foi colocada no meio, mas eu vejo que ainda é uma oportunidade de a gente falar de Jesus, de trazermos Jesus à memória, nesse grande ataque que estamos vivendo, que Jesus não se fala mais. Claro que talvez nós devemos colocar algumas considerações, eu particularmente, eu amo Natal, eu celebro Natal, mas, por exemplo, eu evito tudo aquilo que possa ter uma conotação com Papai Noel, porque para mim, Papai Noel é uma forma de substituir o quê? Jesus. Claro que devemos ter algum controle, jamais deveríamos ficar endividados para comprar os presentes, não é esse o propósito, mas enfim, se na nossa sociedade, algum momento está se falando sobre Jesus, nós devemos agarrar essa oportunidade e levar Jesus, ensinarmos às nossas crianças que Jesus, Ele veio, que Jesus, Ele é real, e principalmente naquela noite de Natal, falarmos de Jesus e agradecermos a Ele. Nós não podemos perder oportunidades de levar Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. E dentro desta área, irmãos, sobre aquilo que nós não deveríamos perder e manter, que talvez foi gerado por tradições, mas que não é por ter sido gerado por tradições, significa que esteja errado, que é nós aprendermos a ter a bênção do Pai. Quem aqui ainda, quando chega na casa do teu pai, da tua mãe, se você ainda tem eles, talvez os seus avós, e qual é a primeira coisa que você diz? Bênção, pai, bênção, mãe. Claro que isso se mergulhou na história do cristianismo, e talvez se tornou um tradicionalismo, talvez se tornou uma mera formalidade, mas a bênção do pai ainda é bíblico. É algo bíblico, a Bíblia nos ensina sobre nós termos essa bênção de Deus, que vem dos nossos pais, e não somente dos nossos pais biológicos, mas de autoridades espirituais sobre a nossa vida. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. O nosso tema hoje é a bênção do Pai, ou talvez um outro tema, a autoridade bíblica. Nós precisamos, irmãos, da bênção de Deus, porque é a bênção de Deus que faz a diferença. Não é o nosso muito trabalhar, não é o nosso muito correr. Salmo 127 diz, se não for o Senhor a edificar a casa, é em vão o nosso trabalho. Deuteronômio capítulo 8 diz o seguinte, não diga que foi a sua capacidade, que foi a sua força, que te deu todas as condições de adquirir riqueza, mas foi o quê? A bênção de Deus. Veja bem, igreja, existe uma diferença entre bênçãos no plural e a bênção de Deus. Bênçãos no plural é aquilo que acontece, um milagre, um livramento, algo de bom que acontece, mas a bênção de Deus no singular é este favor de Deus em nossas vidas, que faz com que Romanos 8:28 seja uma realidade. Você lembra de Romanos 8:28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa bênção de Deus não significa que tudo vai dar certo e problemas não existirão, mas significa que até mesmo os problemas Deus vai reverter em bênção. E ao final dessa mensagem eu quero profetizar e orar. Deus está revertendo aquilo que veio de negativo, aquilo que veio de ruim para te prejudicar. Ele está transformando em bênção nas nossas vidas. Nunca me esqueço, um testemunho que contamos muitas vezes, quando a pastora Thalita trabalhava como bancária. Ela ainda não tinha nenhum cargo de gerência, e um dia ela foi substituir a chefe dela, que saiu de férias, e ela começou a substituir numa segunda-feira, 9 horas da manhã, a chefe ficaria um mês de fora, e quando ela começou, naquele primeiro minuto, estourou um grande problema. Se aquele problema tivesse estourado na sexta-feira às 5 horas da tarde, não era responsabilidade dela, a sua chefe teria que resolver, mas porque foi na segunda-feira, agora já no horário dela, da responsabilidade dela, ela tinha que agora resolver. Nunca me esqueço, ela chegando em casa, e ela muito triste, chateada, ela falava assim, por que Deus permitiu acontecer comigo isso? Ele sabe que eu estou substituindo a minha chefe, era para as coisas serem suaves, e não um problema desse nas minhas mãos.
E naquela noite, naquela segunda-feira, depois que ela chegou do trabalho, nós pegamos nossas Bíblias, porque é isso que a gente faz, mas a gente pega as promessas de Deus e começamos a declarar, e pegamos Romanos 8:28, começamos a declarar: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Enfim, encurtando a história, Deus deu a ela uma sabedoria extraordinária. Eu quero declarar que Deus também está enchendo a tua mente de uma sabedoria que é sobrenatural, além do mundo natural, além daquilo que o mundo pode te trazer, livros, ensinos e cursos. E Deus iluminou a mente dela, e a solução e a resolução melhor daquele problema levou a ela a sua primeira promoção. Quando os seus supervisores olharam e viram como essa menina linda, a linda é minha parte, né, gente? Eles não falaram linda, né? Como ela conseguiu resolver isso? Aquilo que veio para prejudicar, aquilo veio então agora para levantar ela e colocou ela em algo maior e melhor. Como que nós liberamos essa bênção de Deus? Uma das formas, irmãos, que nós liberamos essa bênção de Deus sobre a nossa vida é nós estarmos debaixo de uma autoridade espiritual. Ela vem através dos nossos pais espirituais. E eu não prego esta mensagem por carência ou por qualquer outro motivo obscuro, mas eu prego essa mensagem com muita tranquilidade, porque eu sou o seu pastor, eu sou o teu pai espiritual, pastora Thalita, somos os teus pais espirituais, e é a nossa função ensiná-los, porque queremos que esta bênção chegue até você. Existe, irmãos, uma ligação espiritual entre nós, a igreja, e os seus pastores. Hoje vivemos dois extremos muito errados a respeito disso. Geralmente todos os extremos são errados. O primeiro extremo é nós vemos uma grande quantidade de pessoas que querem serem crentes carreiras solos. Eu e Deus, Deus e eu, ninguém manda em mim, eu não quero ninguém ter uma autoridade sobre mim, e isso é muito errado. Não estou criticando os irmãos que estão online, porque eu sei que muitos deles gostariam de estar aqui, só não estão porque talvez não podem estar. Mas quando nós não queremos ter autoridade espiritual, é igual um filho que quer viver sem pai. E o que um filho que vive sem pai faz? Ele escolhe tudo o que ele quer. Se eu não tenho um pastor, se eu não tenho um líder, alguém que eu digo, ele é o meu pastor, ele é o meu líder, ele pode puxar a minha orelha, ele pode me corrigir, eu começo a se tornar seletivo. E muitos hoje estão selecionando o que querem ouvir, porque se ninguém fala o que eles têm que ouvir, mas eles escolhem o que eles querem ouvir, então o dedinho dele vai passando nos videozinhos de Instagram, nos vídeos do YouTube, e quando ele fala, eu quero escutar isso. Dificilmente ele vai escolher uma pregação que vai confrontar um pecado que ele está vivendo. Dificilmente ele vai receber uma mensagem que vai ser um desconforto para a sua vida. Ele vai se tornar o quê? Seletivo. Uma das causas desse extremo, porque muitos não querem, é por causa de um outro extremo que infelizmente existe, o abuso da autoridade espiritual. Não vou esconder, irmãos, existe infelizmente. A palavra de Deus nos ensina, no livro de Hebreus capítulo 7, verso 7, sem dúvida alguma, o menor é abençoado pelo maior. Hebreus 13, 7 diz, lembrai-vos dos vossos pastores, vossos, pronome possessivo, algo que te pertence, algo que é seu, o seu pastor. Lembre-se do vosso pastor, imitai a fé dele, obedeçam a eles, é bíblico. Porém, não temos como esconder, muitos abusam dessa autoridade, e nós vemos muitos escândalos acontecendo, não somente na igreja evangélica brasileira, mas ao redor do mundo. Mas não é porque muitos abusam e erram, não é porque alguns escolhem não quererem ter um líder sobre eles para que fale o que tem que fazer, porque querem ser independentes, um espírito de independência. Eu faço o que eu quero, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, eu escolho o que eu quero ouvir. Não é porque alguns erram dessa forma que a autoridade bíblica não existe, ela existe. O que nos leva a um segundo passo, nós precisamos estar sempre em contato com o nosso Pai. Nesse texto que nós lemos, nós podemos ver Isaac abençoando Jacó. Não vou entrar aqui no mérito que Jacó se passou por Esaú, mas nós vemos aqui o pai abençoando, o pai beijando, o pai tocando. Sabe, igreja, nós precisamos estar pertos. E quando eu falo perto, não é só perto fisicamente, mas principalmente emocionalmente e espiritualmente. Preste atenção nisso, e por isso que eu prego com muita clareza. Há um grande ataque de Satanás para você não gostar de mim.
Há um grande ataque de Satanás para você ficar chateado comigo e pastora Thalita. Ele vai fazer de tudo, ele fará de todas as formas, para que você fique decepcionado com a gente. Ele fará de tudo, ele vai mostrar os nossos erros, e nós temos erros. Ele vai colocar pessoas para falar mal. Isso não é somente comigo, pastora Thalita, que eu estou falando aqui, porque nós estamos na nossa igreja, em nossa casa, mas isso é com todo líder espiritual. Eu também tenho líderes espirituais sobre a minha vida, por isso que eu prego com muita tranquilidade. Ele quer trazer um distanciamento, ele quer que você não olhe mais como alguém de Deus. Geralmente quando a pessoa, no começo da sua conversão, ela olha o pastor, a pastora e diz: homem de Deus, que homem de Deus. Mas os tempos vão passando, os anos vão se passando, e o convívio vai se aprofundando, e começa a ver que o pastor também às vezes fica irritado, o pastor também muitas vezes erra. Quando alguém começa a vir à nossa igreja, e ele fala assim: pastor, eu quero ser membro da nossa igreja, eu pergunto: quanto tempo você está vindo? Ele fala: pastor, uns 2 domingos. Fala: aí não está na hora, espera mais uns 3 meses, você precisa me ver zangado, você precisa me ver irritado, você precisa ver o dia que eu vou pregar mal, porque tem dia que eu prego bem, mas tem dia que eu prego muito mal. Não é todo dia que a pregação é aquela grande pregação, tem dia que eu prego mal, você precisa saber disso. Então geralmente a pessoa no começo ela diz: é homem de Deus, e às vezes com o tempo começa só a dizer homem, e não tem mais um homem de Deus. Pastor, irmãos, pastores são sim homens, como todos os homens. Temos todas as necessidades, temos dor de barriga, passamos tudo. Em um certo sentido somos extremamente iguais, temos as mesmas aflições. Mas nós temos que entender que também somos pessoas espirituais, e uma autoridade é revestida sobre a nossa vida, e quando você está conectado com essa autoridade, a bênção flui sobre você. Todos nós já vimos, você já viu uma calha de chuva entupida, aquelas folhinhas estão segurando a água, você já viu isso? Veja essa água que flui como a bênção de Deus. Essas folhinhas são atitudes que nós permitimos, que nós vamos bloqueando essa bênção de Deus. Por isso, então, primeiro, esteja debaixo de uma autoridade, esteja em contato com essa autoridade. E terceiro, honre essa autoridade. Nós precisamos honrar. Honrar é reconhecer o valor, mas também demonstrar este valor. 1 Timóteo 5,17 diz: todos devem ser honrados, principalmente aqueles que lideram, aqueles que ensinam a palavra, não devem somente ser honrados, mas devem receber uma dupla honra sobre isso. E eu prego mais uma vez com muita tranquilidade, porque eu louvo a Deus, porque essa tem sido uma igreja que tem honrado seus líderes. A Bíblia nos conta sobre a mulher sunamita. Você lembra a mulher sunamita? Ela observou o profeta, reconheceu que era um homem de Deus, construiu um quarto para ele, para honrá-lo, para que ele tivesse um lugar para se hospedar quando passasse pela sua cidade. E ela preparou, ela olhou aquele homem e falou assim: ele é homem, mas ele é de Deus, ele tem espiritualidade, ele é uma autoridade, eu vou honrar este homem. E a Bíblia então diz que ela não queria nada em troca, porque quando nós honramos, nós não queremos nada em troca. Mas a Bíblia diz que o profeta chamou o seu assistente e diz: investiga a vida dessa mulher, veja um sonho escondido da vida dela, porque eu vou orar a Deus, para Deus conceder esse sonho escondido. E qual era o sonho que estava já morto no coração daquela mulher? O sonho de ser mãe. E quando o profeta ficou sabendo disso, ele orou, e a Bíblia diz, em 2 Reis capítulo 4, eu vou orar a Deus, e daqui a 1 ano você estará com criança nos teus braços. Quando nós honramos nossos líderes, com palavras, com presentes. Pastor, o senhor está precisando de presente? Irmãos, não estou precisando de presente. Não estou precisando. Graças a Deus, Deus tem honrado e abençoado. Quando você dá algo para alguém que está precisando de alguma coisa, ela está necessitada, isso não é honra, isso é generosidade. Quando você dá para alguém que está acima, ele não precisa. Todos os meses eu tenho que desfazer de roupas, porque eu nem dou conta de usar todas as que eu ganho. Mas a questão não é essa. A questão é que eu preciso demonstrar a minha honra. Todos os anos presenteio o meu líder. Todos os anos presenteio. Eu sei que ele nem vai usar o presente, porque ele ganha pilhas de presente. A questão não é se ele precisa ou não precisa. A questão é que eu preciso honrar a ele. Porque, pastor, a vaga do Senhor é na frente da igreja. Primeiro por segurança, que geralmente sou o último a sair. E porque eu sou o pastor da igreja. E quando nós entendemos a questão de honra, irmãos, a nossa vida transforma.
E sendo pastor há muitos anos, é muito nítido porque que às vezes a bênção vem sobre um e não vem sobre outro. Eu procuro evitar, irmãos, fazer comparações entre pessoas, mas para essa mensagem eu preciso fazer isso. É muito nítido como a gente vê que a bênção flui na vida de algumas pessoas e na vida de outras pessoas, essa bênção ela é mais travada. E quando a gente vê, é a honra. A gente vê a honra nos filhos que passam perto de nós. Aquele filho que passa, que pula, que agradece, que olha nos olhos. Eu sei que lá dentro da casa, eu sei que os pais estão falando da igreja e falando de mim. Eu sei que eles estão falando. Mas também quando eu vejo que o filho passa e nem olha nos olhos, eu sei que lá dentro daquela casa, os pais não estão falando algo bom da igreja. Muitos pais às vezes não entendem porque filhos crescem e não querem mais viver na igreja. Claro, se só fala mal dela, por que ele vai querer estar num lugar que só fala mal? Conte bênçãos, conte testemunhos. Quem quer ganhar a sua família para Jesus? Chegue hoje em casa e fala, o culto foi uma bênção, que a palavra, Deus vai nos honrar, Deus vai abrir as portas na minha vida. Quando nós honramos, irmãos, e como eu falo mais uma vez, não é por necessidade, mas é um meu papel para ensinar, a bênção de Deus flui. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Eu lembro de certa vez nós estávamos num congresso, num estádio, e estava um sol muito forte, quando de repente eu senti uma sombra, e quando eu olhei aquela sombra, falei, Deus, que bênção. Na hora que eu olhei, não tinha uma nuvem, de onde está vindo a sombra? 2 jovens se colocaram de pé para fazer sombra para mim. Naquele momento eu falei, desce, não façam isso, eu não mereço isso. Naquele momento o Espírito Santo falou, deixa eles honrar você, porque se você não deixar eles honrá-lo, você está tirando a oportunidade deles serem abençoados. Eram 2 jovens, simples, desempregados, eles talvez não tinham dinheiro para comprar um presente, alguma coisa. A única coisa que eles podiam fazer naquele momento era ficar de pé e fazer um pouco de sombra para o seu pastor. E não é à toa, isso foi há mais de 10 anos atrás. Não vou citar o nome desses 2 jovens hoje. Não é à toa o nível da prosperidade de Deus na vida deles. Porque se tem algo, irmãos, que libera a bênção de Deus sobre nós, é a honra. Sermos submissos, sermos obedientes, traz essa bênção de Deus sobre nós. E nesta manhã eu quero orar e agradecer a Deus pela vida de todos vocês. E eu louvo a Deus porque eu prego com muita alegria. Porque, como disse, essa igreja, se um dos motivos que Deus tem abençoado ela demais, porque é uma igreja que tem aprendido sobre obediência, sobre submissão, sobre autoridade espiritual. E eu queria só abrir um pouquinho mais o leque dessa mensagem, para ter uma aplicação maior. Que isso não se resuma somente a pastora Thalita e eu, mas a todos os líderes. Líderes de grupo, líderes de departamento, líder da tua célula. Nesse final de ano, você que está numa célula, é a hora de você agradecer o teu anfitrião. É a hora de você agradecer aquele líder de célula, honre ele, valorize ele. Ajunte um valor, faça um presente para ele. Ninguém está falando para dar uma Ferrari. Claro que sentindo no coração, fica à vontade, né, gente? A questão não é o valor, a questão não é o tamanho, mas é o gesto que diz, reconhecemos em você alguém de Deus e queremos ter a bênção que vem de Deus através da sua vida. A bênção é de Deus, irmãos, não é do homem, amém, igreja? Mas ela vem. E a primeira oração que eu queria fazer nesta manhã, queria que você colocasse as mãos em teu coração. E ao você ouvir esta mensagem, se por algum momento o Espírito Santo te sondou e te confrontou, e talvez hoje você precisa se arrepender e dizer, Senhor, me perdoe. Talvez eu tenha faltado com a honra, com a reverência, talvez eu tenha faltado com o reconhecimento daquela pessoa que o Senhor colocou sobre mim. Você pode estender isso aos teus pais biológicos também. Você pode estender isso aos teus avós, pessoas de autoridade sobre a tua vida, teu chefe no teu trabalho. Ore agora, Deus. Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor, ó Pai, confere agora, Pai. Se tenha, Deus, ó Pai, faltado a honra, Deus, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, em nosso coração, nos corrija, Senhor, Deus, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, ficar longe, Senhor, da Tua bênção, Senhor. Queremos, ó Pai, que o Senhor cure agora os corações que estão distantes, Pai. O coração que está magoado e decepcionado. Declaramos agora, Pai, um espírito de reconciliação, Senhor. Perdão, paciência. Hoje celebramos, ó Pai, a ceia. E só podemos ceiar porque o Senhor escolheu nos perdoar, Senhor. E como discípulos teus, a tua imagem e tua semelhança, perdoamos, ó Pai.
até mesmo aquilo que parece imperdoável, dai-nos a força, Senhor Deus, ó Pai. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós declaramos que aqueles que estão distantes estão sendo tragos para perto agora, Senhor. Aquele que está distante do convívio da igreja dos irmãos, meu Pai, talvez sentindo-se sozinho porque alguém falou algo, alguém disse alguma coisa, e realmente isso acontece, Pai. Mas declaramos agora uma unção de perdão, de paciência e de reconciliação. Levante um pouquinho assim as tuas mãos agora. Pai, eu quero orar e declarar, Senhor Deus, Romanos 8, 28, Senhor. Senhor, ó Pai, que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu quero declarar, Senhor, e profetizo que uma unção, Deus, ó Pai, está sendo liberada agora, aonde o Senhor está revertendo situações negativas, aquilo que veio para prejudicar, aquilo que veio para roubar a alegria, aquilo que veio para destruir a imagem de alguém, aquilo que veio, Senhor, para ceifar as finanças. Eu declaro agora e profetizo sobre a igreja, como o Senhor, anjo desta igreja, eu declaro que todas as coisas irão cooperar. Reverte agora, Pai, reverte no mundo espiritual, Senhor. Oh Pai, eu quero orar agora, Senhor, por sonhos que estão escondidos neste coração, Senhor. Aquele sonho, Pai, que morreu, aquele sonho que se apagou, Pai, aquilo que essa vida não sonha mais, ó Senhor. Sonda agora o coração, Pai, e descobre um desejo neste coração, aquilo que ela não pede mais, aquilo que ela talvez nem imagina mais que poderia acontecer. Realize este sonho, Senhor. Diga assim comigo: eu estou recebendo agora sonhos escondidos. Diga: eu recebo agora um afago de Deus sobre a minha vida. Você sabe o que é um afago de Deus? É aquilo que Deus faz, às vezes não é tão grande, mas é simplesmente para dizer: ei meu filho, ei minha filha, eu estou com você nisso.